pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, hoje baseado em um livro, Acupuntura e Psicologia, do Dr. Yves Requena. Depois eu deixo aqui na descrição o nome do livro e o autor. Eu escolhi esse livro para a gente estar aprofundando alguns assuntos de psicologia e medicina chinesa e como ele faz essa intersecção. Esse livro eu vou estar comentando aqui nesse podcast, portanto, todo o conteúdo é baseado no livro, não é baseado na minha opinião e nem nos meus estudos assim particulares. É sobre o livro mesmo, tá certo? Então, o livro, ele é uma obra que ele realizou de uma forma bem interessante, de forma interdisciplinar, porque ele une a visão da psicologia da medicina aí, ocidental com a nossa medicina tradicional chinesa. Esse livro, o Requena, ele propõe que a acupuntura não é apenas assim uma técnica que serve para aliviar as dores físicas, mas na visão em que ele coloca ali, descrevendo, ele faz várias descrições, né, da fisiologia, dos meridianos, enfim. Tudo que a gente já estuda em medicina chinesa, ele retoma no livro, mas ele coloca que também ela é uma medicina psicossomática completa. E eu escolhi esse tema, esse livro, porque vai muito de encontro com tudo que eu venho colocando aqui nos podcasts. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo também. Para ele, a medicina chinesa não separa o corpo do espírito, nem o biológico do comportamental. Ele se baseia muito, né? Na verdade, ele faz uma inter-relação aí entre a sabedoria chinesa e a caracterologia ocidental de Gaston Berger. Ele é um filósofo, né? E ele fez um método de análise da personalidade humana para ajudar a identificar as estruturas inatas do caráter das pessoas. Ele é um filósofo francês, então ele foi através dos estudos dele. Eu não vou aprofundar quais foram as pessoas que ele foram se baseando, mas se você ler o livro você vai entender melhor. Ele foi fazendo estudos de forma que ele queria uma ferramenta prática, acessível e pedagógica, uma coisa bem pragmática para as pessoas se autoconhecerem e ajudar na compreensão dos outros também, para facilitar na convivência, na inter-relação com as pessoas. Então, o Berger, ele define o caráter através de 3 propriedades básicas. A combinação dessas 3 propriedades resulta para ele em 8 tipos de personalidade. Vamos entender melhor isso aqui. Ele coloca a propriedade básica, por exemplo, emotividade, que refere-se à sensibilidade do indivíduo. E aí ele, vamos dizer, subdivide a emotividade em emotivo e não emotivo. A outra propriedade, ele fala da atividade, que refere-se, na verdade, mede, né, a propensão do indivíduo para a ação e para a execução de tarefas. E aí ele subdivide em ativo positivo e não ativo. Aí ele também tem uma outra propriedade que é a ressonância. Essa define a forma como o indivíduo processa as experiências, o eco daquilo que ele viveu, da que a pessoa viveu. E aí ele subdivide em primário e secundário. Beleza. Então, ele tem essas propriedades e a partir disso e dos estudos que ele vai juntando, tá? Ele forma aí os 8 tipos caracterológicos. Então, a combinação aí dessas variáveis, ela gera o quadro que permite classificar o caráter de uma pessoa. Por exemplo, tá? Quais são esses 8 tipos? O colérico,
o apaixonado, o sentimental, o nervoso, o sanguíneo, o fleumático, o amorfo e o apático. Então, vamos dar um exemplo aqui. O colérico, por exemplo, que é o tipo, ele tem aí a propriedade do emotivo, do ativo, certo? E ele também tem a propriedade do primário. Então, ele faz essa combinação daquelas propriedades que eu falei, e aí ele caracteriza a personalidade desse colérico como, por exemplo, ativo, impulsivo, entusiasmado e instável. Vamos pegar um outro exemplo aqui para ficar mais claro. O amorfo. Ele pega outras propriedades e aí ele caracteriza como calmo, passivo, vive o momento sem grandes metas. O nervoso também ele pega outras propriedades ali combinadas e coloca como característica instável, imaginativo e precisa sempre de novidades. Enfim, ele vai fazendo essa descrição para cada tipo aí. E aí, o que acontece? Para que ele faz isso, né? Segundo o livro. Ele faz isso exatamente, né, para ajudar para as pessoas terem mais autoconhecimento, porque isso é feito através de um uso de um questionário. As pessoas respondem um questionário e a partir do tipo das respostas, como é que acontece ali, as respostas das pessoas, aí elas vão se enquadrando em algumas características aqui. É dessa forma que você chega nesses 8 tipos que eu falei anteriormente. Então, é uma forma para as pessoas se ajudarem a se conhecer, tá? E também era uma forma de ajudar tanto os pais quanto educadores a entender o tipo da criança, para adaptar a educação de acordo com a necessidade da criança, em vez de tentar ficar mudando a natureza daquela criança. O trabalho, né, do Gaston Berger, ele teve muita influência na pedagogia e na psicologia aplicada. Essa foi a importância dele aí. Mas qual é o link disso com a acupuntura? Com certeza, em algum momento vocês devem ter ouvido falar sobre a constituição, né? Os biotipos, que a gente fala o biotipo madeira, o biotipo fogo, terra. Isso aí é uma das coisas da Constituição que a gente estuda em medicina chinesa, só que não é sobre biotipos que ele fez essa relação. Ele fez uma outra correlação, o Requena, tá? Ele acabou fazendo essa correlação com temperamentos relacionando com os pares de meridianos. Vamos explicar isso aqui melhor, que ficou meio confuso, né? Para cada temperamento, o Requena ele descreve de uma forma detalhada o comportamento físico, intelectual e psicológico e as predisposições patológicas fazendo uma correspondência aí com a tipologia de Berger. E qual é o link que ele faz? Através ali daqueles pares de medianos que você já ouviu falar das 6 energias que são Shaoyang, Jueyin, Taiyang, Shaoyin, Yang Ming e Tayin. Então, como ele faz isso? Então, olha só. Shaoyang, o par de meridiano que é correspondente é vesícula biliar e triplo aquecedor. A constituição aí é madeira / fogo, tá? Então, é o temperamento colérico, ardente, impossível, né? A pessoa é impossível desse jeito mesmo. De presença marcante, tem olhos vivos, expressivos, olhar penetrante e traz uma face, assim, uma tez mais
forte, mais firme. É criativo, de reações rápidas e imprevisíveis. No Shao Yang, a patologia típica, né? Então, a tendência aos adoecimentos é enxaqueca, alergia, crises de fígado, hemorroidas e problemas aí de menstruações, né? As mulheres podem ter mais dores e cólicas menstruais. Jueyin, fígado e pericárdio são os dois pares de meridianos que correspondem a essa camada energética, tá? A constituição é madeira barra fogo, só que ele é mais introvertido, então um temperamento nervoso, sensível e artístico. E as tendências aí, a desarmonias, as doenças, tensão nervosa, distúrbios cardíacos funcionais. Próximo é o Tai-Yang, que a camada corresponde ao meridiano de intestino delgado com bexiga. A constituição é fogo barra água ali. É um temperamento mais difícil, rebelde, com excelente memória intelectual e emocional. E é apaixonado. É mais emotivo. E são pessoas altamente ambiciosas, capazes de subordinar tudo a uma única paixão de vida. A patologia, né? Os distúrbios aí que a pessoa pode ter de desarmonias. Distúrbios urinários, lombalgias e problemas auditivos. Quarta camada, que é a Shao-Yin, é o meridiano de coração e de rim. A constituição é fogo barra água de temperamento sentimental. Então, quando eu falo temperamentos, é baseado aí no Berger, tá, gente? Por isso ele fez essa correlação, ele misturou, né, as camadas energéticas com os tipos, a caracterologia do Berger, por isso que ficou essa combinação de falas aqui. É sensível, introvertido e ansioso. A patologia é geralmente relacionada com hipotensão, sensibilidade ao frio, opressão no peito e tendência a infecções urinárias. A quinta camada é Yang Ming, corresponde ao estômago, meridiano de estômago e intestino grosso. A constituição é terra barra metal, tá? Apresenta 2 subtipos. Yang Ming terra, que é um sanguíneo, extrovertido, otimista e reativo, e também ou a pessoa pode ter um Yang Ming mais metal, que é mais fleumático, tá? A patologia que pode acontecer são distúrbios digestivos, circulatórios e respiratórios. E a última camada, que é o Taim, é o pulmão e baço pâncreas, são os 2 meridianos correspondentes aí. A constituição é metal barra terra. É um temperamento amorfo de Berger. Não emotivo, não ativo, ele é uma pessoa mais extrovertida e passiva. Tipo aquela pessoa meio bonachão, assim. Tolerante e mais conciliadora. Dorme e come bem. É meio indiferente ao passado, tipo, não guarda rancor. E a tendência a patologias é respiratória, digestiva e tem uma tendência ao sobrepeso. De forma prática, então, aqui nessa descrição, por que ele fez essas correlações, esse estudo? É conhecer o próprio temperamento, a constituição que permite identificar as predisposições que essa pessoa pode ter e tomar medidas assim mais preventiva, nossa, minha fala tá enrolada aqui, né? Preventiva e personalizada, assim, para a gente compreender melhor o indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento Yang Ming, terra, e é filho de diabéticos,
sabe que pertence aí ao grupo de risco, e aí você já pode agir de uma forma mais preventiva. Então, a intenção é aprofundar um olhar clínico sobre cada pessoa que você identifica com determinado temperamento e dessa forma ajudar de uma forma mais pontual, mais individual. Num plano psicológico, ajuda a compreender conflitos que essa pessoa pode tender a ter nas suas relações, quais são as tendências de padrões emocionais, as tendências de comportamento. A gente fala de tendência porque não é porque isso não define a pessoa, cada ser é único, mas existem tendências que podem sim se apresentar de uma forma mais enfática. E ajuda o terapeuta a conhecer o temperamento ali do paciente para adaptar o tratamento da acupuntura, como ele tem que abordar a fala que ele tem que ter com essa pessoa. Uma pessoa que é mais fogo, você tem um tipo de fala, uma condução diferente de uma pessoa que é mais terra. Então, isso ajuda você a ter um conhecimento mais profundo e ajuda mais na sua clínica e diagnóstico também. Então, para a gente fechar aqui nosso podcast de hoje, eu trouxe de uma forma assim, ainda rasa, né? Mas só para vocês terem uma ideia como é interessante, quantas coisas profundas a gente tem na nossa medicina chinesa, né? E pessoas que trouxeram outras formas de abordar essa medicina chinesa nesse livro, que propõe aí essa relação entre Oriente e o Ocidente no campo da saúde. Eu vou deixar então aqui na descrição para vocês. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários e muito obrigada, até a próxima!